o soldado. Pedro era um homem, irmãos, que ele estava atento ao que Jesus falava. Sabe que nós também temos que ser desse jeito? Nós temos que estar atento à palavra de Deus. Jesus falava, Pedro estava ouvindo. Jesus falava, Pedro estava ouvindo. Jesus falava, Pedro estava com olhos. Ei, Deus, aleluia. Saber o que Jesus estava falando. É verdade, Um Deus. dia Jesus fala para Pedro acerca da sua crucificação. E Pedro disse: não, Senhor, de maneira nenhuma isso te pode acontecer. Só que Jesus também repreendia Pedro. Não era porque Pedro era assim com Jesus que Jesus passava a mão na cabeça de Pedro, não. É verdade, Porque Deus. Jesus repreendia ele. Um dia, como eu disse, Jesus falou acerca da sua crucificação. Pedro: não, mestre, de maneira nenhuma isso te pode acontecer. Jesus disse: ó, É, Deus, aleluia. isso me serve de escândalo. Isso me serve de escândalo. Jesus estava repreendendo o demônio que estava falando na boca. É, Deus, Pedro aleluia. foi um homem que representou, que aprendeu com Jesus. Pedro era parecido com Jesus até a maneira de Pedro falar, a maneira de Pedro conversar, de Pedro andar. Quem não conhecia Pedro dizia: tu parece com ele. A tua voz é a mesma coisa de ver Jesus falar. É verdade, O jeito de Deus. Pedro falar parecia com Jesus. Que maravilha, né, irmãos? E Jesus, eu vejo com meus olhos espirituais Pedro sendo observado com Jesus. Talvez, quem sabe, Jesus fala assim: esse homem vai longe. É verdade, Esse Deus. homem, ele não vai ficar por aqui, não. Esse homem vai ser alguma coisa. O futuro dele promete. O futuro de Pedro promete. Mas um dia, irmãos, Jesus disse assim: ó, Pedro, Pedro, tu vigia, porque Satanás pediu para cirandar a tua vida como trigo. O diabo pediu permissão a Deus para cirandar na vida de Pedro. E Pedro disse: eu roguei ao Pai por ti, Pedro. Jesus intercede diante de Deus por Pedro. Porque se Jesus permitisse Satanás cirandar na vida de Pedro, Pedro não aguentava. É verdade. Mesmo ele sendo um homem, seguidor de Cristo, tinha maneira que Pedro não vigiava. E Jesus conhecia Pedro. Mas quando a gente começa a andar muito com as pessoas, a gente começa a conhecer. Você conhece o temperamento de uma pessoa que ele é explosivo. Você conhece quando a pessoa é melindroso. Tem pessoa que qualquer coisinha ele chora. Tem pessoa que qualquer palavra se explode. Tem pessoas que ficam empurradas. Tem gente de todo jeito. Então Jesus... É verdade, Deus, aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Pega muito no pé dele, ele Louvado e corre. exaltado o teu santo Ele nome. desvia da igreja, ele vai pra Deus. Tem gente de toda natureza. É verdade, Deus. E Jesus conhecia Pedro e disse: se eu permitir Satanás tocar na vida de Pedro, Pedro, É verdade, Deus. se eu permitir o diabo tocar na tua vida, Pedro, tu não aguenta, tu desvia. Porque Jesus conhecia Pedro. Jesus conhecia, mas ele sabia, irmão, que Jesus via que Pedro não largava o seu pé. Aonde Pedro ia, aonde Jesus ia, Pedro estava com Jesus. É verdade, Ele tinha uma Deus. certa curiosidade para conhecer Jesus, para andar junto com Jesus. Isso era a vantagem de Pedro. Mesmo com o seu temperamento forte, Pedro, ele tinha uma certa curiosidade para aprender tudo que Jesus sabia. É verdade, Deus. Santo é teu nome. Irmãos, a história de Pedro é muito linda. Se eu for falar na história de Pedro, nós vamos ir muito longe.